Você já chorou por algo que fez, mas percebeu que sua vida continuou igual? Já sentiu um peso na consciência, mas depois voltou a cometer os mesmos erros? Talvez você tenha sentido culpa, angústia, ou até vergonha. Mas será que isso era arrependimento? Ou era apenas remorso? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da alma humana. Vamos explorar uma diferença sutil, porém eterna. Uma diferença que separa Pedro de Judas. Uma diferença que pode salvar ou condenar. Arrependimento ou remorso? Qual a diferença? A Bíblia responde. E o Espírito Santo revela. Neste vídeo, vamos atravessar as Escrituras, vasculhar os bastidores do coração humano e entender o que realmente transforma uma vida diante de Deus. Este não é apenas mais um conteúdo, este é um chamado, um confronto, um convite à verdade. Prepare-se, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o destino da sua alma. Vamos começar pelo início. O que é remorso? E por que ele não é suficiente? Remorso. Essa palavra carrega um peso emocional quase físico. É o arrependimento que não chegou ao arrependimento verdadeiro. É a dor sem transformação. É o lamento sem conversão. O remorso é uma reação da alma, mas não do espírito. É o que sentimos quando somos confrontados com as consequências do nosso erro, mas não com a santidade de Deus. Muitos confundem remorso com arrependimento. Mas na Bíblia, o remorso é retratado como tristeza segundo o mundo. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você ouviu isso? A tristeza do mundo opera a morte. O remorso é essa tristeza do mundo. É aquele sentimento esmagador de culpa, vergonha ou medo das consequências. Mas ele não produz mudança, não produz vida, não produz reconciliação com Deus. O remorso é como um espelho quebrado. Você tenta se ver nele, mas tudo que enxerga são fragmentos. Pessoas sentem remorso quando são pegas, quando são expostas, quando caem em desgraça. Mas nem sempre isso significa que se voltaram a Deus. Remorso é o choro de quem perdeu o controle, mas não de quem entregou o coração. Judas é o retrato mais sombrio do remorso. No livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 3, lemos que Judas, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Mas veja o que acontece em seguida. Ele diz: pequei, traindo sangue inocente. E depois, sai e se enforca. Sim, ele reconheceu que pecou. Sim, ele sentiu dor, sentiu culpa, sentiu o peso esmagador da consciência. Mas ele não voltou-se para Deus. Ele não correu aos pés do Mestre. Ele correu para o desespero. Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. Seu fim foi a morte, exatamente como Paulo havia escrito: a tristeza do mundo opera a morte. Remorso é mortal. Ele apenas esfola a ferida, mas não cura. Ele apenas grita a culpa, mas não clama por misericórdia. Quantos hoje vivem com remorso, mas ainda estão longe de Deus? Quantos choram no travesseiro, mas não se lançam aos pés da cruz? Quantos lamentam as consequências, mas resistem à transformação? Remorso é a prisão emocional de quem foi tocado pela dor, mas não tocado pela graça. Se o remorso é a tristeza que leva à morte, o verdadeiro arrependimento é a tristeza que leva à vida. Arrependimento, na linguagem bíblica, é muito mais do que emoção. É muito mais do que um sentimento de culpa. No original grego do Novo Testamento, a palavra usada para arrependimento é metanoia. Essa palavra significa literalmente mudança de mente, mudança de direção, mudança de propósito. Arrependimento é uma decisão, uma rendição, uma transformação que começa na mente, desce ao coração e se revela nas atitudes. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19, o apóstolo Pedro diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você percebe a diferença? O arrependimento é um portal, é a entrada para o perdão, é o início da cura, é a ponte que nos reconcilia com o Deus Santo e Justo. Enquanto o remorso nos prende à dor, o arrependimento nos conduz à liberdade. Enquanto o remorso paralisa, o arrependimento move. Enquanto o remorso lamenta, o arrependimento obedece.
Pedro negou Jesus. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. No livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 75, diz que, após negar o Mestre, Pedro chorou amargamente. Mas diferente de Judas, Pedro chorou e voltou. Ele não fugiu para a morte. Ele não procurou uma árvore para se enforcar. Ele procurou o perdão. Mais tarde, no livro de João, capítulo 21, vemos Jesus restaurando Pedro, perdoando Pedro, confiando a ele as ovelhas do rebanho. Pedro foi transformado de negador a pregador, de covarde a mártir, porque o arrependimento verdadeiro não apenas lamenta, ele se rende, ele retorna. Pedro caiu, mas se levantou com mais fé. Judas caiu e se afundou na escuridão. Essa é a diferença. O arrependimento é obra do Espírito Santo. Ninguém se arrepende verdadeiramente se não for tocado pelo Espírito de Deus. No livro de João, capítulo 16 e versículo 8, Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente. É Ele que toca o coração endurecido. É Ele que leva o homem a olhar para a cruz e reconhecer: eu pequei e preciso de um Salvador. O arrependimento não é obra humana. Ele é uma resposta humana à graça divina. Quando o Espírito toca, o orgulho cai, a máscara cai, a defesa cai, e nasce um novo homem, uma nova mulher. Como saber se o que sentimos foi apenas remorso ou arrependimento verdadeiro? A resposta está nos frutos. O arrependimento genuíno deixa marcas. Ele produz evidências. Ele se revela não apenas nas palavras, mas no comportamento, nas escolhas e no caráter. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 8, João Batista, ao pregar no deserto, grita: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos. Frutos são a prova. É fácil dizer: eu me arrependi. Mas é nos dias seguintes, nas decisões difíceis, nos relacionamentos restaurados e nos pecados abandonados, que se revela o verdadeiro arrependimento. Número 1. O arrependido assume a responsabilidade. Quem se arrepende de verdade não culpa os outros. Não tenta justificar seu erro. Não racionaliza sua queda. No livro de Salmos, capítulo 51, o rei Davi, após seu adultério e assassinato, se derrama diante de Deus e diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Ele não menciona Batseba. Não culpa as circunstâncias. Não tenta parecer melhor do que é. Ele reconhece: pequei. Foi minha escolha. Preciso do teu perdão. O arrependimento começa com verdade. E a verdade começa com responsabilidade. Número 2. O arrependido muda de direção. Não há arrependimento sem mudança. Não há arrependimento sem renúncia. Arrependimento não é apenas chorar. É parar de caminhar rumo ao pecado, dar meia volta e andar em direção à cruz. É isso que Paulo ensina no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 2, ao dizer: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O arrependido abandona práticas antigas. Ele luta contra os velhos hábitos. Ele resiste, não porque ele é forte, mas porque o Espírito Santo agora habita nele. Número 3. O arrependido busca reconciliação. Zaqueu, o cobrador de impostos, é um dos maiores exemplos disso. No livro de Lucas, capítulo 19 e versículo 8, ele diz a Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu não apenas sentiu algo, ele fez algo. O arrependimento nos impulsiona à reconciliação, à restituição, à cura dos estragos que o pecado causou. Ele nos torna humildes o suficiente para dizer: me perdoa, eu errei. Número 4. O arrependido ama a presença de Deus. O que mais diferencia o arrependido do religioso é o amor à presença. Quem se arrepende quer Deus, quer voltar ao jardim, quer ouvir a voz do Pai. No livro de Salmos, capítulo 51 e versículo 11, Davi clama: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O arrependido não foge da luz. Ele corre para ela. Ele quer estar perto. Ele deseja ser purificado. Ele anseia por intimidade com Deus. Essas são as marcas. Se não há responsabilidade, se não há mudança, se não há reconciliação, se não há sede por Deus, então não houve arrependimento. Houve apenas remorso.
As consequências do remorso não tratado e a urgência do arrependimento verdadeiro. O remorso não tratado é como um veneno que age lentamente. Ele corrói a alma por dentro, silenciosamente. Ele paralisa, oprime e, se não for transformado em arrependimento, pode levar à perdição eterna. Quantas pessoas vivem hoje aprisionadas pelo passado, culpadas, envergonhadas, feridas, mas ainda não deram o passo mais importante, se arrepender diante de Deus. O remorso é o choro sem direção, é o lamento sem entrega, é o desespero que não encontra cura. Ele cria um ciclo repetitivo de dor, pecado, culpa, tristeza e retorno ao mesmo erro. E esse ciclo se aprofunda, até sufocar a consciência. O livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 17, nos traz um exemplo sério. Esaú, que vendeu sua primogenitura, mais tarde achou lugar de arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Sim, ele chorou, mas não houve arrependimento verdadeiro, porque não houve transformação interior. Remorso sem rendição não salva. E a Bíblia é clara. No livro de Provérbios, capítulo 28 e versículo 13, está escrito: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Não basta confessar, é preciso abandonar. Não basta sentir, é preciso entregar. O chamado ao arrependimento, um clamor de Deus para hoje. Deus está chamando a sua geração ao arrependimento. Ele não está interessado em pessoas religiosas. Ele não busca aparência. Ele quer corações quebrantados. No livro de Joel, capítulo 2 e versículo 13, a palavra diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Rasgar o coração. Esse é o arrependimento que Deus aceita. Deus está chamando. Deus está alertando. Deus está oferecendo uma porta aberta, antes que seja tarde demais. A morte espiritual não vem apenas para quem faz o mal, mas também para quem endurece o coração e não se volta para Deus. Arrependimento é vida, é restauração, é recomeço, e está disponível, agora. A mensagem da cruz, onde o remorso se transforma em vida. A cruz de Cristo é o ponto de encontro entre o remorso e o arrependimento. Lá, o remorso se depara com a graça. Lá, a dor encontra o perdão. Lá, a alma abatida é levantada. O passado é apagado. E uma nova história começa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A cruz ainda fala. O sangue ainda limpa. A graça ainda alcança. Mas é preciso se arrepender. Não adiar. Não racionalizar. Não justificar. Arrepender-se. Agora. Se você chegou até aqui, se algo ardeu no seu coração, se você se identificou com a dor do remorso, mas deseja experimentar o poder do arrependimento verdadeiro, então agora, feche seus olhos. Não há ninguém te observando. Só você e Deus. Diga a Ele, com sinceridade: Senhor, eu pequei. Eu me afastei. Mas eu quero voltar. Eu não quero mais viver com culpa. Eu quero ser perdoado. Me lava com teu sangue. Me transforma. Me recebe de volta. Se você orou isso, com sinceridade, a palavra de Deus garante, no livro de 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você foi ouvido. Você pode recomeçar. Você pode ser livre. Não viva mais com remorso. Viva em arrependimento e receba a vida eterna. Entre remorso e arrependimento, há uma cruz, e quem passa por ela, jamais será o mesmo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.